professora Jamie Kelly Walters, né, e peço que todos os demais participantes, em função desses ataques que nós estamos sofrendo, infelizmente, né, mantenham os microfones fechados para que a nossa colega, então, consiga, a Vitória, consiga resolver o problema para nós e a gente consiga, então, discutir o que nós viemos aqui para fazer, discutir, conversar, o assunto que a todos interessa, todas nós. Tá bem? E a todos. Muito bem, passo a palavra, então, para a Jamie, para que ela possa começar. Então, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Minha turma está aí em peso, prestigiando a nossa live. E eu quero dizer que, para mim, é um momento muito especial em estar reunindo essas conferencistas, estar aqui junto da professora Karen, que também é uma referência aqui para nós no PPG, e dizer da minha alegria em compartilhar esses momentos, então, de evolução, de aprendizado, de transmutação, num momento tão importante em que a gente vive, né? Então, eu quero saudar a todos, dizer que ataques vão sempre existir, né? Mas nós estamos aqui, como diz a música, né? Enquanto não respeitarem a nossa existência, seremos resistência. E para começar, eu vou começar com uma frase da Frida Kahlo, que diz que eu sou minha única musa, o assunto que eu conheço melhor. Então, nada melhor do que falar de nós, né? Para incentivar essas grandes mulheres que estão aí nos prestigiando, também fazer crescer nos homens que estão nos prestigiando esse apreço, esse respeito pela nossa ciência. Eu começo falando um pouco, pessoal, sobre um dado que é bastante alarmante, assim, né? Hoje a gente tem um aumento impressionante do número de mulheres que fazem ciência, né? Por exemplo, no nosso país, 54% das estudantes de doutorado no Brasil são mulheres. E 53% dos diplomas de doutorado concedidos no país, assim como no resto do mundo, eles são números em que mulheres conseguiram esses números. Então, as mulheres são a maioria das pesquisadoras hoje. Por exemplo, nas ciências da vida e da saúde, a gente ocupa um lugar de mais de 60%. Enquanto que nas outras ciências, exemplo, matemática, computação, a gente representa menos de 25%. Só que por mais que a gente tenha esses dados, gente, a gente acaba por entender que muitas vezes a gente não ocupa posições científicas, né, que levariam o nosso trabalho, quem sabe, um pouco mais adiante. Não que a gente não tenha competência, capacidade, mas quem são os responsáveis pela seleção desses candidatos para esses cargos? Na maioria são homens, né? E talvez por isso ainda continuamos um pouco que invisíveis. Por isso que hoje, gente, a nossa conversa, ela visa trazer para vocês, assim, dados que são reais, né? Mas também traz para vocês mulheres, como vocês, que somos nós, que estamos em lugares privilegiados, né? Temos hoje o nosso lugar na pesquisa, na extensão, na academia, e devemos também dar valor a esses espaços que temos, por exemplo, hoje. Temos uma live só de mulheres, né? Somos conferencistas, mediadoras, e temos aqui, nos prestigiando, muitos homens, né? Mulheres que também precisam desse aporte, dessa autonomia, mas também temos homens que valorizam o nosso trabalho, que entendem da necessidade desse espaço. E eu compartilho com vocês um canal que é maravilhoso para todos que queiram acompanhar, que é um canal que a USP, pesquisadora da USP, criaram, que é um canal para dar voz às mulheres cientistas. Ele é batizado de Virgínias da Ciência. E esse canal, ele visa, então, difundir a ciência, diminuir a desigualdade de gênero, aumentar a comunicação com a sociedade, e eles têm encontros semanais. Então, o objetivo é incentivar todas as meninas a seguirem a carreira da ciência, a seguirem a pesquisa. Então, vale a pena todos conferirem, gente, tem vários conteúdos, eles saem semanais, como eu disse, e o último conteúdo do dia 10 de julho, tá?
Eu convido vocês lá a compartilharem conhecimento nesse site. E ele integra um projeto, então, que foi idealizado por 4 pesquisadoras, né? E que elas se autodenominam, né? Virgínias, por um histórico, então, da história de vida delas, da pesquisa delas. E dentre as cientistas, a gente tem da saúde, né? Bioquímica, imunologia, tudo isso. Mas o que eu queria chamar para vocês? O Virginia, ele foi inspirado numa escritora muito importante do século XX, isso que eu sabia, assim, que é a Virginia Woolf, né? Mas o que eu queria chamar vocês para ver nesse projeto? Elas trazem, gente, cientistas que estão envolvidas nessa questão pontual e atual que é o Covid-19, né? Todos nós estamos imersos nessa situação atual, todos nós estamos passando por uma quarentena, né, uma pandemia, e que alterou toda a nossa rotina de vida. E, logicamente, alterou a ciência. A nossa forma de fazer ciência hoje é diferenciada. A gente está tendo grandes eventos que seriam presenciais de forma remota, né, pelo meio eletrônico. Então, eu convido a todos vocês, gente, a participarem desses canais, porque é assim que a gente dá voz, né, e é assim que a gente faz disseminar o conhecimento, de maneira que todos nós temos um papel importante para isso. No momento em que eu levo a ciência de uma colega adiante, que eu mostro o trabalho de uma colega, que eu cito uma colega, eu estou fazendo ciência e eu estou contribuindo para ela, né? Isso que é estarmos numa causa, estarmos unidas, então, para isso. Sobre isso mais, gente, eu queria que vocês tivessem um pouco de, vamos dizer assim, de tato para tratar desse assunto, porque quando falamos, pessoal, de mulheres e ciência, já vem, né, algo assim, tá, mas por que mulheres? Tá, mas e por que na ciência? Porque hoje nós estamos aqui como, vamos dizer assim, a parte, né, que recebeu um certificado, que para nós hoje, sermos doutoras ou estamos fazendo um pós-doutorado, é muito importante, porque a gente conseguiu passar por uma casta, né, por uma série de circunstâncias, todas nós sabemos quão é difícil chegar até aqui, mas a gente sabe, né, nos colocar, nos centrar e nos dar voz, nos dar lugar. Então, todos os nossos alunos têm essa noção quando nos recebem numa sala de aula, porque hoje a educação, ela já possui esse critério, né, de termos os temas transversais dentro da universidade, já que vem do ensino fundamental, médio, enfim, só que ainda falta muito, né? Como eu falava no início da fala, os lugares de poder ainda estão nas mãos de muitos homens, né? A gente precisa chegar lá, a gente tem capacidade para chegar lá. E é por isso que a gente está aqui hoje, para tratar de uma conversa leve, né? De um diálogo, realmente, como diz o nome da chamada, né? Um diálogo virtual, onde a gente consiga demonstrar as nossas expectativas, né? Demonstrar que a nossa ciência é uma ponte de desenvolvimento entre nós, seres humanos, nós, universidade, nós, sociedade, né? A gente tem o ideário de se ver como mãe ou mulher ou profissional. A gente pode ser tudo isso, né? A gente pode e é tudo isso. E eu, depois que me tornei mãe, eu aprendi que a gente tem muito mais poder. Muito mais. Não porque se você não quer ser mãe, você não é poderosa. É uma escolha nossa. Tem que ser uma escolha nossa ser mãe. E foi uma escolha minha ser mãe de 2 bebês, foi uma escolha minha. Mas eu tenho condições de entender isso no momento que eu vivo, que eu consigo ser mulher, ser profissional, ser mãe, ser esposa, né? E conseguir que todas as pessoas me olhem e entendam que isso é uma escolha minha, né? Só que não é isso que a gente vê em todas as realidades. A gente tem uma realidade privilegiada. Eu tenho uma realidade privilegiada, porque eu estou aqui falando, tem meu marido ali fora cuidando de uma filha, tem a minha mãe ali cuidando da outra filha, eu estou numa casa bem quentinha, né? Mas nem todas as mulheres têm essa realidade. Quantas mães estão aqui agora com os filhos grudados ali na perna, né? Tendo que dizer, fecha a porta, sai daqui. Todas nós passamos pelas nossas batalhas, gente. Então é importante que todas nós tenhamos noção
que o balanço que a gente tem hoje é de uma vida pessoal e de uma vida profissional. Não tem mais como separar isso. Na época da minha mãe, elas tinham que ficar em casa para cuidar da família, dos filhos, da casa, do marido. Hoje a gente já tem que acumular essa função com outra, né? Com outras. E tá tudo bem, né? Não vamos nos vitimizar por isso. Mas temos que entender que também precisamos do nosso valor, precisamos do nosso lugar, precisamos ter evidenciada essa cultura de sim, eu posso ter um lugar profissional muito bom, ter respeito e devo ter respeito dentro da minha casa, ter autonomia e prioridade também para mim, tá? Então, antes da gente seguir nessa fala, vocês podem encontrar diversas figuras, né? Diversas mulheres que foram mulheres e figuras inspiradoras e tudo mais. Só que o que a gente leva em relação a isso, né? Poxa, a gente tem que fazer tanto para ser reconhecido, né? Não dá para a gente existir, fazer o nosso trabalho. A gente tem que sempre estar em destaque para ter o valor que a gente merece ter. Eu acho que não, né, gente? A gente pode seguir com valores reais, vidas reais, né? Com produção real, porque a academia exige isso de nós. Né? Temos que estar todo o tempo produzindo, participando de eventos, estando presente na vida acadêmica, com pesquisa, com extensão, com sala de aula, e é isso que engrandece o nosso trabalho. Eu não consigo identificar um grande professor que não esteve nesses 3 lugares, né? Eu acho que a sala de aula nos engrandece porque é o lugar que a gente consegue, é a nossa vitrine, né? É onde a gente consegue demonstrar quem a gente é, o que a gente fez, como que a gente se nasceu ali, né? Então, assim, gente, eu não vou me estender muito, vamos deixar espaço para as conferencistas, né, e convidadas. Eu quero, mais uma vez, agradecer profundamente, assim, esse espaço, né, para que a gente não deixe a nossa invisibilidade em abstrato, né, tornar que a sociedade inteira nos esqueça. Nós somos cientistas, nós temos que discutir isso dentro da academia, dentro das nossas casas, dentro do nosso país, fora do nosso país, e levar isso adiante, né? Criar crianças que entendam que ser mulher não te restringe a nada, né? Somos mulheres, somos guerreiras, somos batalhadoras e vamos vencer cada vez mais. E eu sou mulher das casas, né? E eu vou agora fechar a minha fala, então, com uma frase da Angela Davis, né? Foi uma professora, filósofa, enfim, e que esteve muito em voga aí quando da troca do poder nos Estados Unidos, em que ela disse assim: eu não estou mais aceitando as coisas que eu não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Então é isso. A nossa luta hoje é para isso, né? Mudar aquilo que a gente não pode aceitar mais e a gente está aí, estamos nas cabeças, né? Então eu agradeço profundamente a atenção de vocês. Vou agora deixar o protocolo andar. E muito obrigada, meninas, por aceitarem esse convite. Obrigada a todos os alunos. Estamos batendo 59 mil pessoas assistindo essa live. E é isso, tá? Um beijo. Muito obrigada, professora Jamie, pela tua fala. Eu tenho algumas proposições para discutir contigo, né, no que tu falou. Acho que é importante, a partir do que tu falou, é importante a gente pensar nessa questão também da inclusão de políticas dentro da universidade, especificamente a produção científica feminina. A UFSM tem um trabalho de inclusão, né, de cientistas dentro do seu trabalho de produção científica, que, assim, as mulheres têm um papel hoje preponderante na produção científica, né? E ela é a 10ª instituição de ensino superior do mundo com maior produção científica feita por mulheres. Então, isso aqui no Rio Grande do Sul, está perto de nós, né, e é um trabalho muito interessante, o reitor detalhou como ele tem feito essa política cada vez maior, né, de inclusão feminina na produção científica da Federal de Santa Maria.
Acho que isso é um tema interessantíssimo para a gente discutir, né, no âmbito acadêmico, porque dentro da academia há muitas restrições para mulheres. Então, isso é um assunto extremamente importante e que depois eu quero conversar contigo, James, sobre isso. Eu só vou dar mais espaço agora para os colegas falarem, depois a gente, então, pode abrir a nossa conversa. Muito obrigada, professora Jamie, pela tua contribuição. Eu passo, então, de imediato a palavra para a professora Mariana Barbosa de Souza. Por favor. Então, boa noite a todos e a todas. Eu quero mais uma vez agradecer o convite de vocês, agradecer o teu convite, Jamie, minha amiga maravilhosa, mãe incrível, da conta da vida toda. Morro de inveja dessa energia. Ai, gente, muito obrigada. É um prazer estar conversando com vocês hoje. Jamie, deixa eu só te perguntar também para a professora Karen. Os teus alunos são da graduação que estão acompanhando nossa fala? E tem alunos do mestrado também em Direito, que eu atuo, e que estão aqui prestigiando também as atividades. Tem um grupo também do Projur Mulher e Diversidade também, que atua conosco fortemente nas nossas lutas, e além dos nossos alunos da graduação, claro, né, que estão aqui massivamente presentes. Que ótimo. Então, eu pensei, assim, eu até conversei com a Thaís antes, de fazer uma fala bem mais pessoal, assim, do que a Jamie fez, um pouco, assim, para a gente conversar sobre a trajetória mesmo de nós, enquanto mulheres, como que a gente se constitui dentro da academia e da universidade, né? Antes de começar, eu vou fazer igual a Jamie, eu quero pedir licença para vocês, eu escolhi um poema para abrir a fala mesmo, que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está conversando. É um poema da Angélica Freitas, que é uma poetisa de Pelotas. Desse livro, não sei se vocês conseguem ver bem a capa, mas ele se chama Um Útero é do Tamanho de um Punho, o livro, que eu acho que tem total relação com a nossa fala de hoje. O título do poema é Mulher Depressa. Eu vou pedir licença para vocês para recitar o poema. Fala assim: vamos lá, companheiro. Vamos lá que eu tenho pressa, companheiro. O mundo inteiro está mudando, companheiro. E você está trancado no banheiro o dia inteiro. O que se passa, companheiro? Está com medo da mudança, companheiro? Você sabia que esse dia, companheiro, estava chegando. E mesmo assim você se encontra trancafiado no banheiro, companheiro. Não tem revolução que aguente, companheiro. Dor de barriga, a gente entende, companheiro. Mas já é tarde, está na hora. Estou com pressa, vamos embora. A história não espera, companheiro. Ah, já escuto sua descarga, companheiro. É o amanhecer da nova era, companheiro. Então se limpe, lave as mãos e vamos todos dar as mãos. Viva a revolução, companheiro. Então, é um convite mesmo, né, para a gente pensar todas essas pautas que têm atravessado o nosso cotidiano e a nossa realidade enquanto mulheres pesquisadoras. E aí eu falo de um ponto de vista um pouquinho diferente. Eu optei por fazer uma fala mais pessoal mesmo e detalhar um pouco da minha trajetória, porque quando a Jamie sugeriu essa ideia da gente conversar sobre mulheres e ciência, e ela tinha até falado, quem sabe a gente chama mais alguém para conversar, e eu pensei na Twizy, porque a Twizy, assim como a Jamie, é mãe também, e eu não sou, então já tenho um ponto de vista que se difere do meu, e ao mesmo tempo eu tenho um ponto de vista que, claro, né, vai ser diferente, cada uma de nós, sabe, as dores, os amores que passa, né? Então eu vou fazer um pouquinho, assim, da minha trajetória mesmo, um resgate da minha vida, para a gente conversar um pouquinho e, enfim, mostrar as agruras, então, desse caminho, né? Eu sou natural de Capão da Canoa, aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui agora, na verdade, para passar a quarentena com a minha família. Eu sou formada em Direito pela Unisc, aqui de Capão mesmo, e depois eu fui para Santa Cruz do Sul para fazer o mestrado e o doutorado em Desenvolvimento Regional. E depois disso, eu concluí agora, em março desse ano, o pós-doutorado em Geografia. Então, toda a minha formação, ela é super interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, como vocês quiserem, enfim, né, melhor adotar o conceito, né, e eu sou uma mulher bissexual, então as minhas pesquisas, elas têm se voltado para as questões do espaço urbano, e aí eu comecei a trabalhar com segregação urbana, com as discussões entre
cidades pequenas, principalmente, e agora no pós-doutorado, voltando especificamente para o direito à cidade de pessoas LGBT. Eu vou usar a sigla LGBT, embora para a escrita eu prefiro usar LGBTQI+, porque eu entendo que é mais inclusiva, mas só para ser mais prática mesmo na fala, eu vou usar LGBT, mas não entendo como limitadora, digamos assim, né? Então, eu tenho essa formação interdisciplinar, e essa formação, ela também acaba ainda, muitas vezes, suscitando certas dúvidas, porque a nossa área, o direito, e aí as gurias, enfim, a James sabe bem, né, disso, que ela é super ortodoxa quanto à formação, né, de sair da graduação, e quem quer seguir dentro da academia, fazer um mestrado em direito, fazer o doutorado em direito, fazer o pós-doutorado em direito, e sei lá o que mais em direito, né. Então, a todo tempo eu sofro esse questionamento, e principalmente quando eu me apresento como advogada e a galera já olha para mim com esse cabelo rosa, zero credibilidade, né, porque as advogadas em si têm, de certa forma, um perfil, assim, imposto, já construído socialmente. A James já tá rindo de mim, né? Porque já tem esse perfil, assim, conhecido, né? Já espera uma mulher maquiadérrima, com cabelo super produzido, tailleur, que é justamente o contrário do que eu sou, né? Então, a todo tempo eu tenho essa sensação de que, desde a minha formação interdisciplinar até a forma como eu me visto mesmo, ela é colocada em xeque dentro da academia. E aí, eu gostaria muito de puxar esse assunto em relação à academia, né? A universidade, a academia em si, aí eu trato as duas como sinônimo. A universidade, ela é construída, ela foi construída e continua sendo construída por homens heterossexuais, cisgêneros, e é muito difícil a gente fazer frente a isso, frente a um processo histórico de anos e anos e anos, né? Então, eu sempre penso que nós, esses espaços que a gente está, como esse espaço agora, né, de conversa com o pessoal da graduação, do mestrado mesmo, eles são de extrema importância para a gente mostrar para a universidade que a gente precisa traçar debates horizontais, para mostrar a nossa realidade. E aí a Jane foi muito, muito certeira no que ela disse, assim, que a gente precisa de sensibilidade, sabe, ainda mais agora, que tem um avanço neoconservador tremendo, que se dá em diferentes frentes, e aí eu nem vou entrar em detalhes para não fugir muito mais do assunto, porque dentro dos 20 minutos é o que cabe agora, né? Mas acho extremamente importante a gente falar que essas pautas, esses espaços de conversa, eles são urgentes dentro da universidade, né? Então, eu sempre começo as minhas falas, e a Tuíse foi minha aluna numa disciplina que eu dei para o mestrado e para o doutorado em geografia lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa, que foi onde eu fiz o pós-doutorado. Eu sempre começo as disciplinas e começo as falas falando, olha, eu sou uma mulher bissexual, porque eu entendo que isso é representatividade. Eu entendo que alunos e alunas precisam se olhar e ver que eles estão presentes nas universidades nos diferentes segmentos. E aí eu penso que, nossa, eu queria muito ter uma professora bissexual na graduação para eu entender o que eu estava fazendo, porque isso eu só fui entender muito mais tarde, muito, muito além do mestrado mesmo, né? A minha construção enquanto mulher bissexual, enquanto acadêmica, enquanto pesquisadora, ela se deu nos últimos anos, ela é muito recente, por essa ausência de representatividade mesmo, né? Então, eu acho extremamente importante me colocar e também para vocês entenderem do meu local de fala, né? Da onde que eu falo, sobre o que eu falo. Eu faço uma pesquisa que é sobre pessoas que eu me afino, né? Que eu entendo que sofrem tanto quanto eu, quando eu estou num relacionamento com uma mulher que tem medo de sair na rua. Eu quero pesquisar pessoas que também sentem isso, como eu sinto, né? E dentro da universidade ainda tem um certo receio, né? Assim, no direito, principalmente, que é muito conservador, e aí eu acho que as meninas vão concordar comigo, né? Então, eu pensei e trouxe essa fala, assim, super pessoal, para colocar um pouco dos meus anseios, e está se tornando até um desabafo quase, mas para mostrar
a importância, assim, da gente conversar sobre isso, né? E aí, fazendo uma relação de estudo com o contexto de pandemia, isso toma uma proporção muito maior, assim, eu estava conversando com a Twizy é minha amiga pessoal, assim, né? Então, a gente conversou bastante antes da fala, e eu disse para ela que eu estava com receio, assim, de fazer a fala, e eu fiz muito pelo amor que eu tenho por essa mulher maravilhosa que é a Jamie, porque a gente está num momento que mexe, assim, com o interior da gente, né, assim, com os nossos sentimentos. Então, eu fiquei angustiada, assim, pensando, nossa, será que é o momento mesmo de fazer uma fala, de fazer a live, Eu não tinha aceitado nenhum convite até agora para fazer isso, porque eu não estava mesmo me sentindo segura para fazer, e me sentindo até preparada, então, o convite da Jamie foi o primeiro convite que vamos lá, vamos, vamos topar e vamos lá fazer, vamos conversar, porque eu acho que realmente a gente tem que botar a cara a tapa, né? Tem que botar a cara a tapa. E aí, dentro desse contexto, como eu estava falando, de pandemia, eu queria muito chamar a atenção, porque, como vocês sabem, a população LGBT no Brasil, ela sofre ataques diários. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. Os dados de violência são absurdos. Os dados de violência que nós conhecemos, eles já são altíssimos, e isso que o Brasil ainda conta com uma realidade de subnotificação, porque não tem, né, as notificações mesmo dos casos de ódio por transfobia, lesbofobia, bifobia, enfim, né? Então, eu queria muito chamar a atenção para esse contexto, para essa população, né, enfim. E aí eu até anotei, posso mandar depois também para a Jamie, quem sabe ela compartilha com vocês. Tem uma pesquisa que é o FMG fez, que é enorme agora, especificamente com a população LGBT, e que trouxe à tona que a população LGBT ela está muito mais vulnerável à depressão, agora no contexto de pandemia, e também ao desemprego. Essa população está sofrendo diretamente com questões de problemas financeiros e com a própria questão do aumento de suicídio, né? Então, eu fico pensando nisso tudo, como que a gente pode dar visibilidade para isso, e eu acho que esses espaços, como que a gente está tendo agora, são extremamente importantes para isso, né? Eu pensei mesmo na construção dessa fala bem nesse sentido, assim, de mostrar que a gente não pode se entregar para os homens, que a gente tem que ser resistência, né, em todos os espaços. É importante a gente dar visibilidade para outras mulheres, é importante a gente citar outras mulheres nos nossos trabalhos, nas nossas pesquisas. A Twizy tem feito, aí ela tem mais propriedade para falar, eu acho que ela vai fazer isso, na dissertação dela, na tese dela, dando prioridade mesmo para citar autoras, mulheres, né? A gente construiu um trabalho no ano passado que a gente apresentou no evento da Colômbia, que era sobre segregação urbana. Hoje, existem 3 grandes referências no Brasil sobre segregação urbana. É só para ilustrar mesmo uma única situação. Dessas 3 referências sobre segregação urbana, os 3 são homens heterossexuais e de uma idade relativamente avançada. Então, isso cabe a nós também, né? Cabe a gente dar visibilidade para outras mulheres que também estão na labuta da pesquisa, que estão dentro de todo esse sistema de corte de investimentos na educação, sem bolsa muitas vezes, tendo que sustentar filho, tendo que dar conta da casa, de tríplice jornada. Então, acho que cabe a gente dar até mesmo sustentação para essas outras mulheres, né? Criando redes de apoio, ajudando as mulheres no que a gente pode dentro desse contexto. Então, foi mais ou menos isso que eu tinha pensado, assim, para a gente conversar. Eu acho que eu vou chutar a bola para a Twizy para deixar mesmo espaço para as perguntas, que eu acho que a gente pode construir algumas ideias bem legais, e me coloco à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Jamie pode contar comigo sempre, é um prazerzão estar hoje conversando com vocês. Muito obrigada. Professora Mariana, muito obrigada, inspiradora a tua fala, inspiradora. Eu gostei demais, e também, depois a gente pode abrir, não é, professora Jamie, para conversar, né? Tem questões aí que nos deixaram instigadas a fazer perguntas para ti, e vamos deixar isso, então, para logo mais, tá? Muito obrigada. Eu te agradeço, então, obrigada.
De imediato, então, eu passo a palavra agora para nossa terceira conferencista da noite, né, a professora Tuíse. Tuíse, é um prazer te ter aqui e fica à vontade. Obrigada, professora. O prazer é meu, né? É um prazer estar aqui, é um prazer sempre estar falando dessa pauta, né? Que é a pauta onde eu tenho me debruçado nos últimos anos, como a Mari falou. Eu vou pedir desculpa porque eu acho que a minha internet ela está travando um pouco. Eu acho que é a minha internet, né? Que fica travando. Eu acho que é a minha que está travando. Assim, eu e a Mari, como ela disse, a gente conversou antes, eu e a Mari, a gente tem também, além de uma amizade pessoal, uma área também de trabalho, de pesquisa juntas, né? E a gente conversou antes e então chegou à conclusão que, de repente, seria melhor a gente trazer as questões mais pessoais que nos levaram a pesquisar, né, essas pautas e a realidade da mulher cientista e pesquisadora no Brasil nesse momento de pandemia, né? Eu vou falar da minha trajetória rapidamente. Eu sou arquiteta, me formei em Pelotas, Federal de Pelotas, e eu tive uma trajetória muito mais voltada para o mercado do que para a academia. Tanto é, né? A Mari Satisi foi minha aluna, eu tenho 42 anos, a Mari tem 30 e poucos, e eu fui aluna dela porque eu estou fazendo doutorado agora, né? Então, porque eu tive, início, uma trajetória profissional voltada mesmo para o mercado de trabalho. Porém, uma trajetória profissional como arquiteta voltada muito para arquitetura e urbanismo de interesse social, né? Eu senti uma urgência de trabalhar com questões, com as pessoas que, no meu ver, são as pessoas que mais precisam da arquitetura e do urbanismo, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade, de grande vulnerabilidade social. E como mulher, aí eu acabei me envolvendo no serviço público, né, de prefeituras, morei em várias cidades, plano diretor, conselho de habitação, e eu comecei a perceber uma discrepância muito grande entre os direitos e o alcance de homens e mulheres dentro da cidade, das questões de direito, de acesso ao direito à cidade, né, de cidadania plena. Eu comecei a perceber que dentro da própria situação de vulnerabilidade, a gente ainda tem marcadores que fazem com que determinadas pessoas fiquem em uma situação ainda mais vulnerável. E eu comecei a observar que essas pessoas eram as mulheres, as mães, as mulheres negras, as mulheres LGBT. E isso começou a me incomodar profundamente como mulher, né? Como mulher, mais tarde como mãe. E eu comecei a sentir necessidade de investigar isso, de ler sobre isso, de colocar essa percepção que eu tive muito na vivência prática da minha profissão, de ler se tinha alguém falando sobre isso, né? Se as pessoas conversavam. E aí eu comecei a perceber, também como militante feminista, que a nossa sociedade, ela é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade construída, uma sociedade capitalista e patriarcal, construída, então, muito em cima do trabalho que gera renda, né, que gera lucro, né, um trabalho que faz o capital crescer. E, socialmente, numa construção social, nós mulheres, nós ficamos muito encarregadas do tipo de trabalho que não é tão valorizado assim, que não, muito menos valorizado, digamos assim, que é o trabalho de reprodução da vida. E aí, a gente começa a perceber que quando a gente vive numa sociedade patriarcal, tudo que concerne essa sociedade diz respeito a esse patriarcado, e a ciência não é diferente. Então, começa a perceber que a maior parte dos autores que utiliza quando faz uma pesquisa são homens.
que a perspectiva que esses autores adotam ao realizar suas pesquisas é uma perspectiva masculina, né? Na minha área, especificamente, quando eu começo a pesquisar sobre a vulnerabilidade dessas mulheres, eu começo a perceber que no urbanismo, que é a minha área de atuação, existe um sujeito médio, um sujeito universal, para quem essa ciência urbanística ela é produzida. E aí, quando eu falo em ciência urbanística, eu estou falando em todos os códigos, as legislações, os códigos de obras, os planos diretores, todo o planejamento urbano, ele leva em consideração o sujeito médio universal. E esse sujeito médio universal, ele é um homem produtivo, branco, heterossexual. E não é só no urbanismo, toda a ciência se volta para um sujeito médio universal. E esse sujeito médio universal é o homem produtivo. Veja bem, se o homem for portador de uma deficiência, se ele for um idoso, ele já não está dentro dessa cadeia, né? Então, esse homem, esse sujeito médio produtivo, branco, heterossexual. E se a ciência é pensada para esse homem, a medicina, o urbanismo, o direito, a legislação, a gente precisa colocar mulheres fazendo essas coisas. Em uma perspectiva, em um olhar, diga respeito à realidade feminina que é diferente da masculina. Um exemplo que eu uso bastante é a relação com a cidade, que é a minha área de pesquisa, né? Os homens, eles têm uma relação com a cidade muito mais voltada para o trabalho remunerado. Então, quando eu comecei a pesquisar a segregação, que também é meu tema de pesquisa, assim como o da Mari, eu comecei a ver que os maiores homens, né, que, como a Mari falou, os maiores homens que falam sobre segregação no Brasil são homens brancos, de meia idade, enfim. Esses homens, eles viam que o que é relevante para considerar a dificuldade de acesso das pessoas aos bens e serviços públicos de uma cidade é a dificuldade de acessar o trabalho. É o movimento pendular, a dificuldade de realizar o movimento pendular casa, trabalho, trabalho, casa. E aí eu começo a me questionar quantas mulheres conseguem realizar um movimento pendular casa, trabalho, trabalho, casa. E começo a buscar autoras que façam esse tipo de questionamento. No Brasil eu não encontro ninguém, mas eu encontro algumas autoras latino-americanas, Inês Santos Madariaga, Zaida Mushi, algumas geógrafas, a professora... ai, Mari, me esqueci o nome, me fugiu. Professora Joseli, que são pessoas que estão questionando, então, esse sujeito universal masculino e heterossexual. E elas estão dizendo, não, a mulher sai de casa, ela passa na creche, ela passa na escola, ela passa no mercado, ela passa no posto de saúde ou no médico, ela passa numa loja, ela vai trabalhar, ela sai do trabalho e faz, ou busca na creche, busca na escola, aproveita para passar no super, na padaria, né? Aproveita para levar o filho no médico, no dentista e volta para casa. Então, a mulher, ela utiliza o espaço de uma forma orgânica que corresponde ao seu papel social de cuidadora da reprodução da vida, e não de trabalhadora remunerada. E aí a gente vive numa sociedade onde esse trabalho ele é hierarquizado, a divisão sexual do trabalho ela sofre uma hierarquia, e esse trabalho ele é colocado como um trabalho inferior, ele é colocado como um trabalho que não merece a mesma remuneração. E é tão irônico e tão triste que as mulheres, por se ocuparem desse trabalho, por uma construção social, elas ainda, dentro do trabalho remunerado, do trabalho de reprodução do capital, elas ainda são menos remuneradas, porque elas têm menos disponibilidade de tempo para realizar os seus trabalhos remunerados, porque elas estão ocupadas com a vida.
Então, a gente tem dados assim, no Brasil, as mulheres ganham em média 20% a menos do que os homens nas mesmas funções. No Rio Grande do Sul, é ainda mais acirrado. As mulheres ganham 28% a menos que os homens, em média, realizando a mesma função. E elas realizam, nós realizamos, em torno de 10 horas e meia a mais serviços domésticos do que os homens, nas mesmas condições. E agora, com a pandemia, nós temos pesquisas que dizem que essa carga aumentou muito, porque as crianças estão em casa. Então, olhando por essa perspectiva, eu começo a sentir uma necessidade, como pesquisadora, de um olhar feminino sobre a ciência, seja ela qual for. No meu caso, eu estou falando do urbano, mas poderia ser o direito, né? Poderia ser a medicina. Um olhar que, como a Mari fala, sobre as pessoas que não são essas pessoas, esse sujeito universal, as pessoas, a comunidade LGBT, as mulheres, os idosos, os portadores de deficiência, as crianças, todas aquelas pessoas que não são esse sujeito universal. E eu descubro, então, nessa ânsia de fazer uma outra ciência, a epistemologia feminista, né? Que é uma epistemologia que quando a ciência, a história, a medicina, o urbano, o direito são produzidos por mulheres, eles adquirem uma nova nuance, né? Uma nova maneira de ver. Uma história é um bom exemplo. A gente tem grandes exemplos de pessoas que realizaram grandes conquistas e são todos homens. Na arte, igualmente, na arquitetura, da mesma forma, acredito que no direito isso deve se repetir. Então, quando uma mulher, ela começa a olhar para a ciência, começa a olhar para o seu objeto de estudo, ela olha de uma outra forma. A Mari, quando olha para o seu objeto de estudo, ela se identifica, ela produz uma ciência que responde de uma forma muito mais adequada à realidade das pessoas que ela está pesquisando. Eu, como mãe, como mulher, eu olho para a ciência, eu pesquiso, eu trabalho com mulheres da periferia, a maioria delas mães. Eu, como mãe, como mulher, quando eu olho para essas mulheres, eu olho de uma outra forma, eu olho de um outro lugar. Eu não posso dizer que eu estou no lugar delas, porque eu sou uma mulher branca, privilegiada, com acesso ao ensino superior, que tem uma casa, né, que tem um conforto, que tem, enfim, acessos a bens e serviços públicos, mulheres com quem eu trabalho não tem. Eu não posso dizer que eu estou falando do lugar de fala delas, mas sim eu estou falando do lugar de fala de uma mulher latino-americana, brasileira, né? Então, quando eu vou produzir a minha ciência, eu quero buscar mulheres como eu quero buscar autoras, eu quero buscar autoras latino-americanas. É claro que eu não vou deixar de usar os grandes nomes da ciência, os grandes cânones das áreas que eu estou abordando, porque eu acho que a gente não pode colocar fora, simplesmente desconsiderar o que essas pessoas produziram em termos de ciência. Eu trabalho com biopolítica, do Foucault, né? Eu trabalho com grandes nomes da segregação, com Vilaça, mas eu busco mulheres que falem coisas semelhantes, interpretem esses grandes autores a partir de uma visão feminina e latino-americana, e que a partir daí elas contam a ciência diferente desses homens. Os resultados dessa ciência são voltados para populações específicas, e entre elas a população feminina, e a população feminina de mulheres latino-americanas que estão em situação de vulnerabilidade, em situação de marginalização. Né? Então, e aí nesse contexto, no meio dessa ânsia de enxergar a ciência de uma outra forma, de produzir ciência de uma outra forma que responda melhor que eu sou no mundo, a maneira como eu me coloco no mundo, uma cidade, que é o meu grande objeto de pesquisa, uma cidade que me responda melhor, que eu tenha segurança para andar na rua, que eu não me sinta ameaçada por caminhar numa calçada à noite.
Que as pessoas não achem que porque eu estou num determinado lugar à noite, eu estou me expondo a determinados tipos de violência que são praticados somente contra mulheres. Que as pessoas não achem que porque eu estou na rua com o meu filho caminhando, eu sou um entrave, eu estou atrapalhando. Então, eu busco uma ciência que me responda a esses questionamentos como mulher. E, em meio tempo, eu me vejo como mulher, como mãe, como mãe solo. Eu me divorcio, eu virei estatística no mestrado e me divorcio, né? A Mari fez meu... E aí eu me vejo como uma mãe solo que precisa produzir, uma mãe solo que precisa terminar uma dissertação. Se não fosse a Mari é uma das pessoas que é uma como é que diz? Nós por nós, né? Porque a Mari é uma pessoa que pegou na minha mão e disse, amiga, vamos lá, vamos terminar isso aí. E aí, imersa nessa realidade, eu sinto mais necessidade ainda de produzir uma outra ciência. De uma outra ciência que definitivamente não é a nossa ciência mainstream. É uma ciência que responde de maneira específica para pessoas específicas. Né? É uma ciência que ela vai olhar lá para o micro, para o corpo, a escala do corpo, aquela mulher trans, da mulher mãe, da idosa, da mulher deficiente, da mulher que está em casa, da sua relação com a sua casa, com o seu vizinho, com a sua família, com o seu filho. Como que ela sai, como que ela volta, como que ela carrega esse filho, como que ela cuida do seu pai idoso, como que ela vai até a escola, sai do seu condomínio, ela sai a pé, ela pega ônibus. Qual o medo que ela sente? Ela sente medo de ser estuprada, ela sente medo de que seu filho seja aliciado pelo tráfico, sua filha seja aliciada pela prostituição. É para essa mulher que eu quero olhar. E eu quero olhar para essa mulher e eu não quero olhar só para ela como uma vítima. Não quero olhar só para ela dizendo, coitada, como ela é submetida a essas macroestruturas e não tem saída. Não, eu quero olhar para ela e ver o que ela faz para mudar isso, porque as mulheres, só quem muda a condição das mulheres são as mulheres. Todas as nossas conquistas históricas são feitas por nós. A gente conquistou tudo que a gente tem, ninguém deu nada, inclusive o direito de andar na rua. O direito de andar pela cidade fomos nós que conquistamos. Eu quero saber como que essas mulheres estão conquistando, como que elas estão lidando com essa realidade. É essa ciência que eu quero fazer. E quando eu vou ler, eu quero saber, eu quero ouvir de outras mulheres que pesquisaram isso antes de mim. Como que é essa realidade, como que elas estão construindo essa ciência voltada para todos, mas feita a partir das mulheres. Não é uma ciência para mulheres, é uma ciência para todos, mas que é feita a partir de olhar para as mulheres. E eu poderia ser um homem produzindo também essa ciência, porque nada impede os homens de olharem para as mulheres dessa forma. Mas, felizmente ou infelizmente, a realidade que a gente tem é que são mulheres que estão produzindo esse tipo de ciência, mudando uma ciência mainstream. E hoje, então, em meio à pandemia, vejo como uma mãe solo, com um filho de 9 anos que não está indo à escola, com uma demanda, doutoranda, bolsista, participante de diversos grupos, porque a minha natureza é uma natureza de me envolver com as coisas, e o Covid, toda essa situação de vulnerabilidade feminina me tocou muito, e eu busquei grupos que estivessem efetivamente agindo, né, na mitigação dos efeitos do Covid para as mulheres, e eu me vejo em meio a live, a estudo, a produção acadêmica, a cobrança a meu filho, tendo que manter ele financeiramente, também tendo que manter ele saudável emocionalmente, porque é uma criança sozinha, trancada dentro de casa, e eu continuar produzindo. Né? Agora, antes de falar, eu fui fazer uma pesquisa rápida com a Mari, e a gente viu que a gente tem a produção acadêmica, científica feminina mais baixa desde 2016, nesse segundo semestre de 2020. A gente tem 20% somente dos artigos com coautoras femininas. E autoras femininas, nós temos 13% da produção somente. É o índice baixo desde 2016.
Por quê? E aí a gente vê que a produção masculina cresceu. Por quê? Porque grande parte dos homens cientistas que têm filhos contam com uma mulher por trás deles para realizar a reprodução da vida, para cuidar das suas crianças, dos seus idosos. Ironicamente, eu sou a única mulher da minha turma de doutorado. O desenvolvimento regional, como a Mari sabe, é uma área bastante fechada, né, para as questões, para as mulheres e para as questões femininas. E o urbano, que é a minha área de atuação, é muito fechado também, né? Então, eu acho que eu queria falar sobre isso, sobre essas questões que a gente enfrenta como mulher, como produtora de ciência, como artista, né, como alguém interessado em mudar o status quo, em buscar uma quebra de paradigmas, e a gente está pesquisando e, ao mesmo tempo, inserida na realidade que a gente está pesquisando. Né? Outro dia, um colega me disse assim, a gente estava escrevendo um artigo para um capítulo para um livro, e ele me disse assim, vamos fazer uma reunião depois da meia-noite, não tem problema, porque eu tô trabalhando a madrugada inteira e tô dormindo a manhã inteira, e tem 2 filhas, e eu disse, eu não gosto, porque eu preciso dormir à noite, porque de manhã meu filho vai acordar, e eu preciso dar conta dele. Né? Outro dia, na nossa primeira aula do doutorado, o nosso coordenador de curso, tenho certeza que não foi por mal, falou, avisem para a família de vocês que nos próximos 4 anos vocês vão se ausentar. E eu levantei e perguntei, professor, minha família somos eu e meu filho de 9 anos, eu moro numa cidade onde eu não tenho nenhum outro familiar. Eu devo chegar em casa e avisar para o meu de 9 anos que a mãe dele vai voltar quando ele tiver 13? E ele que se vire nesse meio tempo? Como que a gente faz isso? Como que a gente é cientista e pesquisadora e irmã nessa realidade? Né? Então, a gente vai produzir uma ciência que responda a isso também, a políticas públicas que mudem isso, quebra de paradigmas numa sociedade que mude isso, que a gente possa alcançar plenamente os nossos direitos, direito de ser bem remunerado, direito de ter o nosso trabalho reprodutivo reconhecido, direito à saúde sexual, direito ao nosso corpo, direito à nossa cidade, aos nossos filhos. Então, acho que é isso que eu... Não sei se eu acho que eu passei no meu tempo, mas acho que é isso que eu queria trazer, assim, essa ciência feminista que instiga uma mudança na sociedade, uma mudança de paradigmas, e essa ciência, ela tem sido historicamente produzida pelas mulheres, embora elas não apareçam tanto quanto os homens. Obrigada, professora. Um prazer estar aqui falando sobre isso, que é a minha paixão. Excelente, Tuís. A Pamela, né, nossa aluna do mestrado, agora já mestre, acabou de escrever aqui, né, ela disse, excelente a tua fala, Tuís, muito bom ouvi-la, né, obrigada pelas reflexões. Digo mesmo, viu, Tuís, maravilhosa. Muito bom te ouvir, né, e a gente percebe o quanto isso emana de dentro de ti, tudo que tu falou, né, o quanto tá vindo das tuas experiências, né, e conversando com a Jamie, ela me sugeriu isso, né, de que a gente possa, então, a partir de agora, começar a apontar questões que nós vivenciamos, né, e que nos sentimos de alguma maneira oprimida, e que de alguma maneira aquilo nos incomoda. Dentro da minha realidade, eu também vivenciei algumas situações, né, eu fazendo uma pesquisa com pequenos empresários da região, né, onde esse pequeno empresário tinha 2 funcionários, um homem e uma mulher. E os 2 exerciam as mesmas funções dentro do pequeno negócio dele, e claramente ele dava mais importância ao funcionário homem, né? E eu questionei isso até que eu consegui compreender que, embora exercessem as mesmas funções, o funcionário homem ganhava mais. E aí eu tentei entender o porquê que ele... E era justamente nas questões que vocês também exploraram aqui, né? Porque a fulana, ela tem filhos, né? E ela, então, ela pode chegar atrasada.
ou então ela pode não conseguir fechar a loja para mim, porque ela tem filhos, né? E uma outra questão que ele falou, e além disso, ela pode engravidar de novo, tu já viu? Então, tipo assim, eu estou pensando em demitir, porque vai me criar um problema aqui. E a gente fica muito incomodada com essas situações que a gente vivencia, né? Isso é uma pesquisa que eu estava fazendo, e que eles relatam isso com toda clareza, que, bom, a mulher, nas suas relações com os filhos, ela é um problema aqui dentro da empresa. Então, isso reflete muito da nossa sociedade, né? É por isso que eu angariei essa questão que envolve a Federal Santa Maria, né, que vem trabalhando políticas de inclusão para aumentar a produção científica de mulheres, né? A questão da pandemia também é um momento muito especial, né? Muito especial para mostrar essa realidade. Ou seja, todo um trabalho que nós realizamos, que não é remunerado, e ainda é considerado um estorvo para a sociedade, é considerado um problema. Então, eu parto dessa minha experiência pessoal, né, dentro de uma pesquisa que eu fazia com pequenos empresários, para relatar, né, muito do que nós vivemos, né, que é a nossa situação. Eu acho que a Mariana também tem questões para nos trazer, embora não tenha filhos, né, mas tem a questão de ser bissexual, né, e o quanto isso também interfere, ela pode nos trazer mais informações sobre isso na própria vida pessoal dela ou dentro da academia, né, o quanto isso interfere. Eu sei que tu tem falas para nos dizer que é voz para muitas das pessoas que estão aqui conosco. É extremamente importante ouvir, então, percepções de vocês sobre isso, né, e de como poderíamos, de alguma maneira, repensar, através de políticas públicas, todas essas questões que nos oprimem. Deixo a palavra aberta para vocês. Bom, eu vou aproveitar o gancho da Karen, né? Maravilhosas, meninas, vocês foram assim, não esperava menos, né? Quando eu convidei a Mari, eu sabia que ela ia trazer alguém assim, bull, né, para complementar a nossa noite. Então, e eu sugeri para Karen essa fala, porque todas nós, independente da situação, somos diferentes, né? Como a Mari falava antes, cada uma tem uma percepção do que viveu, do que vive, da realidade que vive. E eu vou trazer uma fala de uma situação que várias aconteceram comigo, assim, mas a que mais assim, me chamou a atenção. Eu me formei muito jovem, né? Eu me formei na faculdade, eu tinha 21 anos. E já engatei o mestrado, terminei o mestrado com 23 e fui dar aula, né? E o primeiro dia que eu cheguei numa sala de aula, eu nunca vou esquecer. Eu fui contratada, assim, de galope, porque o professor que dava a disciplina era um grande delegado, assim, conhecidíssimo na região, ele era o cara, então todo mundo queria ter direito penal com ele. Ele era muito querido, muito inteligente, ele não precisava nem dar aula se ele quisesse. Se ele viesse, ele só contar quem ele prendeu, como é que ele prendeu, já estava feita a aula, né? E eles amam isso, né? Quem ama direito penal odeia, né? E eles amam isso. E um belo dia, o coordenador me disse assim, Jamie, nós vamos precisar de você para uma disciplina que o professor teve um problema pessoal, ele passou por uma cirurgia de urgência e nós vamos precisar de alguém para assumir essa turma. Não, topei de imediato, nunca abri mão de nada, eu sempre topei tudo, né? Vou lá, dou o meu melhor. Eu nunca vou esquecer que naquela noite ele disse assim, eu vou te acompanhar até a sala, porque eles estão esperando o professor. Ah, tá, não avisou para eles que o professor não vem, não, nós vamos avisar agora. Ah, beleza, fui na cara e na coragem, né? 23 anos, jovem, mulher, né? Chegamos na sala, tinha assim, ó, sabe aquelas turmas que enche até as tampas, assim, que só não tem mais gente porque não tem vaga? Era a sala dele. Professor Fernando Sodré, onde estiver, vai me reconhecer, um abraço. Ele... Chegamos na sala, os alunos, ué, cadê o professor? O professor não veio! E daí a coordenadora do campus e o coordenador do curso foram e disseram, bom, pessoal, o professor Fernando não vai poder vir, a professora de vocês vai ser a professora J.
Nossa! Pois sabe aquele balde de água fria, assim, ó? Tipo, ele não vem. Uma professora, uma guria, veio lá, não sei da onde, porque eu nem na cidade era, eu vim do interior, eu sou de Passo Fundo, eu fui lá dar aula em Santa Rosa. Essa professorazinha aí vai dar aula pra nós. Teve um cara que se levantou assim e olhou. Tu que vai dar aula pra nós? Sim. Tá. Tipo, silenciou a sala. Eu levei, assim, umas 2 aulas para eu conseguir que eles me olhassem nos olhos, eu acho, porque eles tinham uma aversão, assim, porque não veio o professor Fernando não vem, o professor Fernando não vem, não vai mais vir esse semestre. E aí, chegou no final, assim, da disciplina, eu recebi um cartão, recebi flor, recebi tudo, homenagem, porque eles vieram e me disseram assim, a gente queria te pedir desculpa porque a gente não acreditou no teu potencial, assim. Porque eu não sou uma delegada, porque eu não sou talvez o homem que eles esperavam, porque eu sou uma recém-formada, eu recém era mestre, né? Então eu nunca tinha dado aula, será que eu vou conseguir? E eu consegui eles assim, ó, demonstrando o meu conhecimento, né? Demonstrando que tudo aquilo que eu estava ali eu sabia fazer. E respeitando eles, né? Porque eu acho que hoje o que muita gente passa na academia, assim, não só como mulher, mas como homem também, é essa imponência, esse endeusamento que as pessoas têm, porque eu sou doutor, porque eu sou pós-doutor, porque eu não sei o quê, porque eu estudei não sei aonde, sabe? Eu acho que isso é desnecessário. E depois disso, assim, eu me encorajei mais. Depois até ele foi na minha aula, ele fez uma fala, agradeceu a mim, tudo. A gente se tornou grandes amigos. E depois até ele saiu da universidade e eu assumi as turmas dele. Todas as turmas dele. Então, era eu, ele mais um outro professor. E eu me senti assim... Na época, eu lembro que naquela noite eu morava... Como nós morava, né, Mari? Nós morava em república, assim, em pensão, a pensão da Dona Berna, né? E naquela noite eu lembro assim que eu cheguei no apartamento da universidade, eu chorei muito, assim, muito, muito, muito. E eu morava com uma amiga que é colega, a Nancy também, e ela me disse, calma, Jimmy, é assim, ela já tinha mais experiência que eu, né? Eu dizia, não, mas eu não estudei para isso, eu não estudei para ser humilhada, eu não estudei para passar esses perrengues. Ela disse, Jamie, a gente passa coisa que a gente nem imagina. E tudo vai passar. E realmente, hoje eu já dou aula há 7 anos, não terminei de passar perrengue, a gente ainda passa, a gente escuta coisas do tipo assim, mas como você foi contratada? Ah, sei lá, né? Dancei para eles, fiz a changa, sei lá o que eles pensam de nós, né? Ah, mas como é que tu conseguiu esse emprego? Quem que te indicou? Sabe? Eu disse, cara, ninguém me indicou. Eu fiz isso, eu fiz o meu trabalho, eu fui lá, só eu sei quantos 1000 quilômetros eu fiz para chegar onde eu cheguei hoje. Só eu sei quantas noites eu tive que deixar pai, mãe, namorado para poder ir buscar o meu sonho. Quantas noites eu dormi no ônibus, eu passava a noite no ônibus indo e a noite voltando de Santa Catarina para terminar meu doutorado. Eu fazia 3.000 quilômetros naquela semana, porque eu dava aula em Três Passos, em Santo Augusto, em Santa Rosa, em Ijuí, e fazia doutorado em Itajaí, morando em Passo Fundo. Meu pai, que é caminhoneiro, me levava, meu irmão, que é caminhoneiro, me levava, eu pegava ônibus. O meu namorado aceitou toda essa função, ele me pegou ali no último ano do mestrado e foi, coitado, né? Porque ele hoje é meu marido, mas ele aceitou tudo isso, por isso que ele é meu marido, né? Senão ele também não seria, óbvio. Né? Hoje ele diz que jamais aceitaria isso, mas enfim, gente, o que eu quero dizer para vocês? Nada que a gente passa, amor verdadeiro, puro, sincero, né? Nada que a gente passa, a gente é em vão, sabe? Eu acredito muito nisso. Tudo que vem, se não é bênção, né? É lição. E eu aprendi muito com esses tapas que eu levei, assim, com esses golpes que eu levei, com esse desrespeito que a gente leva, sabe? Quando a gente morava em Santa Cruz, Mari, lembra que nós fazíamos mestrado, eu fazia o mestrado lá em Direito e ela fazia em Desenvolvimento Regional, a gente morou junto, a gente brigou por causa de bife, a gente já brigou por causa de tudo, né, Mari? Nós tínhamos lá em Santa Cruz, e lá é muito enraizada essa questão do patriarcado, né? Onde eu era uma pessoa que eu sou morena, né, gente? Eu não sou branca. Eu sofri um preconceito lá, assim, ferronho, né? Porque eu sou uma alemã preta. Eu tenho um sobrenome alemão, mas eu sou preta. E lá, a gente tinha professores, assim, da mais alta corte, né?
E no nosso curso, realmente, a gente sofre, assim, um pragmatismo, né? Uma coisa louca, assim, de tudo é certo. E no primeiro dia de aula, né? Eu fui bem colona aqui no Passo Fundo, tava eu com uma unha encravada, tive que pôr um chinelo, né? A aula com o professor mais, né? Gravatado da MISC. E daí todo mundo me olhava, assim, do tipo, quem é essa criatura, né? Coitada, miserável. Né? Sou a Jamie, vim aqui, sou igual a vocês. Passei um perrengue lá naquela cidade, aquela pobre, aquela miserável, aquela negrinha lá. E, gente, vocês não têm ideia que eu passei lá naquela Unisc. Mas todo mundo me ajudou. Todo mundo me ajudou, assim, ó. Do pior ao melhor, assim, todo mundo enxergou que eu tava lá pelo meu mérito, pela minha busca, pela minha desgraceira que seja, porque foi uma desgraceira lá, mas deu tudo certo, né? Mas então é isso, tá? Eu teria uma noite inteira para contar a história para vocês, mas não vai dar tempo, né? Vamos marcar uma outra live. Tem as histórias dos ônibus que a gente passa nas viagens. Gente do céu, vocês não têm ideia. História de viagem, assim, ó, só por Deus. É só porque a gente é forte mesmo. Porque senão, não dá. Vou passar a palavra para as meninas. Um beijo. Prof, eu posso história também, então, super ilustrativa também do que a gente passa, né? Ainda mais quando a gente trabalha em áreas que são mais dominadas por homens, né? Uma vez em um evento, eu tinha um professor que estava presente nesse evento e que era uma das referências que eu utilizo na minha tese, né? E eu queria ser apresentada para esse professor, e eu tinha um colega que conhecia ele pessoalmente. E eu pedi, me apresenta para esse professor, eu gostaria, né, de conversar com ele. Enfim, é sempre uma honra quando a gente consegue conhecer as pessoas que a gente admira academicamente. E esse colega veio, me chamou e me apresentou assim: professor, essa aqui é a Twizy, o nosso bebê, a única menininha da nossa turma. E eu fiquei tão constrangida que eu não conseguia conversar com o professor. Eu cumprimentei ele, virei as costas e saí, porque eu era o bebê. Eu era a única menininha da turma de doutorado. Como é que eu conversaria com esse professor, entende? E é só um exemplo do que a gente passa em termos de academia, né, de pesquisa enfim, de meio acadêmico e de mulheres produzindo ciência, né. E eu tenho certeza que esse colega não é uma má pessoa, achou, talvez, que estivesse sendo cavalheiro, né, vamos dizer assim. E, na verdade, ele desmoralizou meu conhecimento perante o professor que eu admirava, né. Enfim, só para ilustrar uma história desse tipo, né, de academia que a gente faz. Obrigada, Prof. Twizy. Prof. Mariana. Nossa, eu tenho uma trajetória muito parecida com a da Jamie, principalmente em relação à idade, assim, de terminar a graduação com 21 também, e com 23 já está na linha de frente tomando pau, assim, na universidade, né? E eu passei por várias situações também muito parecidas, assim, inclusive de outras mulheres, assim, eu lembro que logo que eu terminei o mestrado em Santa Cruz, eu fui dar aula em Balneário Camboriú, em Itajaí e Tijucas. E passei por situações horríveis, assim, com a diretora da instituição que eu trabalhava, assim. Eu lembro de um professor especificamente que dava aula e aplicava as provas, ele colocava uma cadeira em cima da classe do professor, botava um óculos escuro e aplicava a prova, assim, com a turma, como se ele não estivesse verificando nada, assim. E eu lembro que um dia a diretora da instituição entrou na sala em que eu estava começando a aula, assim, noturna, eram umas 7 horas. E eu estava escorada na mesa, conversando com o pessoal, esperando o pessoal, enfim, sentar e ver, e de boas, assim. E ela me chamou depois da aula para me dar uma advertência, porque eu estava em uma postura inadequada
enquanto professora na sala de aula, sabe? por estar escorada na mesa. Isso é só um exemplo, assim, de como nós somos vistas e como nos é exigido uma postura de extremo formalismo, de ser coloquial, de ser uma dama, de ser, né, enfim. E eu estava pensando, enquanto os meninos estavam falando, né, de que forma que a gente pode mudar tudo isso, né, de que forma que a gente pode fazer a universidade também ser uma ação, uma ferramenta para transformar a realidade de outras mulheres, de outras pessoas que se sentem sensibilizadas com essa pauta, né? E aí eu tenho pensado muito nisso, isso tem me inquietado muito, como que a gente pode fazer essas nossas pesquisas todas. É importante dar visibilidade para mulheres que são pesquisadoras, mencionar elas, citá-las, mas como que a gente faz a pesquisa chegar nas mulheres segregadas que a Twizy pesquisa, né? Como que a gente faz a pesquisa ser efetiva, como a gente faz outras mulheres saberem dos seus direitos, saber que elas têm direito a uma rede de apoio, de proteção mesmo, não só de apoio, né, mas de proteção, enfim. Aí eu acho que esse pode ser um dos questionamentos para talvez outras falas, né, também, que a Jamie, de repente, a professora Karen, podem encabeçar para os próximos encontros. Acho que é isso. Muito bom. A nossa aluna do mestrado, a Stephanie Teixeira, ela fez uma questão aqui no chat, não sei se vocês estão conseguindo ler ali, gurias. Quem gostaria de responder sobre essa questão do marido, né, o parceiro ser o agressor, o parceiro ser o agressor dessa influenciadora, né? Quem gostaria de falar sobre isso? Eu posso até dividir uma experiência que a gente está vivendo aqui. Eu participo de um grupo aqui no PPGBR da Unisc. Nós temos um grupo, o Observa Covid-19, e nós estamos mapeando as situações referentes ao Covid aqui na região, né? E eu tentei, então, a gente sabe que a violência doméstica aumentou, né, em situação de isolamento social. A gente tem dados nacionais de aumento de violência e de diminuição de denúncias, né? Porque muitas das mulheres, elas estão agora convivendo diariamente o tempo inteiro com seus agressores dentro de casa e elas não têm a possibilidade nem de fugir e nem de denunciar. E aí a gente tentou mapear essa violência. E o que aconteceu? A gente precisa de dados oficiais para produzir os mapas. A gente não pode produzir esses mapas, os textos, a gente até pode fazer reflexões, né, em cima de suposições, de cruzamento de dados. Mas o mapa é uma ferramenta um pouco mais dura, né? É uma ferramenta que exige dados mais duros, mais específicos. E o que esses dados aqui da região dizem é que a violência contra a mulher diminuiu, né? Quando, na verdade, a gente sabe de uma subnotificação, a gente sabe que não existe denúncia, a gente sabe a próprio sistema aqui de Santa Cruz do Sul, as delegacias femininas, delegacias da mulher, enfim, elas não têm atendimento especializado, elas não têm plantão, né? Tem uma série de fatores complicadores. O medo das mulheres, a gente sabe que na prática a violência aumentou, mas se a gente fosse mapear isso, a gente teria que contar a mentira. Que amor! Teria que contar a mentira de que a violência diminuiu. Que lindo! Que coisa mais linda! E é isso, né, professor? Para ilustrar, né? E eu acho que aí o cyberativismo e essa campanha, essa linguagem mais fácil, né? As próprias lives, participar de lives e falar, e às vezes dizer o que é a violência, né? Como que pode fazer, eu acho que isso é um grande valor, principalmente em tempos de isolamento social. Agora, ainda assim, a gente tem que considerar que as mulheres que têm acesso à internet e às lives são mulheres ainda numa situação privilegiada, né? Que a grande parte das mulheres que sofrem violência, elas não têm nem acesso à internet, né? Ao cyberativismo.
Bom, muito obrigada, Luíse. Mariana, eu ainda queria te ouvir um pouco sobre segregação urbana. Falaste um pouco de um trabalho, né? Tu poderia detalhar um pouquinho para nós? Eu fiquei muito interessada. Agora eu estou me sentindo aqui na sala conversando com vocês, tá? Por isso que já está quase na hora de encerrar e eu estou aqui querendo fazer perguntas porque estou me sentindo na sala. Realmente nós conseguimos fazer uma conversa. E nem sempre isso acontece nas lives, né? Muitas vezes elas são enrijecidas por um contexto que não fica assim com esse ar de uma conversa, com esse sentido de uma conversa, e que estou me sentindo na sala com vocês conversando e estou adorando. Por isso que eu queria ouvir um pouquinho da Mariana sobre o que ela deu umas pinceladas para nós ali, né, de segregação urbana, de um trabalho que ela fez e que tem muito a ver também com o momento que nós estamos vivendo, assim como a Twizy nos relatou um pouco sobre essa pesquisa especificamente nesse momento. Ai, sim. Então, esse trabalho, professora, a TUI também é uma das autoras. A gente, o programa, né, o mestrado e doutorado em desenvolvimento regional, eles estão concentrados numa área da CAPES que se chama Planejamento Urbano e Demografia. Então, a gente, como tem esse conceito específico dos nossos trabalhos que é em comum, a gente resolveu se debruçar sobre o conceito especificamente, né, de segregação urbana e ver como que ele é tratado no Brasil hoje. Então, nós pegamos as dissertações e as teses dentro da área de concentração do programa, né, dentro do planejamento urbano e demografia, que versam sobre segregação urbana e que se relacionam com gênero. Nós encontramos um total de 4.017 trabalhos, né, entre dissertações e teses, e a gente conseguiu constatar que desses trabalhos, 3 autores são citados praticamente 90% deles. É o Eduardo Marques, que é da arquitetura, né, Tui? Acho que é. O Vilaça, que também é da arquitetura, e o Roberto Lobato Correia, que é da geografia. Então, são as 3 principais referências, assim. O Vilaça, ele vai ter, inclusive, uma fala em que ele constata, não, né, que ele apresenta esse olhar para a segregação urbana, pensando o gênero como dispensável. Ele vai falar isso, ele escreve isso, que ele coloca como se fosse desimportante esse olhar, né? Então, a gente tem pensado essas pesquisas que se relacionam com segregação urbana, buscando um olhar diferente. Daí, como a Tui mencionou, ela tem conseguido encontrar essas autoras que são latino-americanas, né, a Madariaga, a Muxi, a professora Joseli Silva, que é da geografia e que é uma referência na geografia feminista, foi uma das primeiras geógrafas no Brasil a pensar uma geografia de gênero, das sexualidades, e aí com esse olhar, né, para as mulheres, para a população LGBT, e aí a segregação urbana, como a gente trata como um fenômeno multifatorial e que pode ser relacionado com outros fenômenos. No meu caso, na pesquisa do pós-doutorado, eu relacionei ele com direito à cidade. Intimamente, eu penso que a segregação urbana ela está diretamente ligada ao direito à cidade, né? Quando esse direito à cidade, que envolve outros direitos, né, que envolve principalmente os direitos sociais, a saúde, a educação, ao próprio espaço urbano, ao próprio espaço público, ele é negado, as pessoas vão ser segregadas. E essa segregação, ela se dá de diferentes formas, e aí tem outros marcadores sociais da diferença que vão acabar interseccionando com esse assunto, né? Vão entrar os marcadores sociais da questão de classe, da questão de raça, que a gente não pode deixar de lado, né? Então, não tem como, assim. Então, a gente tem pensado, né, e tentado trabalhar a segregação urbana, principalmente por esse viés, assim, pensando como um fenômeno multifatorial que envolve outras condicionantes, né? E aí a Twizy também tem pensado isso já por um outro objeto empírico, né? Pensando as mulheres em Santa Cruz do Sul, as mulheres que são periféricas, e eu penso que ela pode até detalhar mais, né? Não sei, se tu quer colocar mais alguma coisa? A gente também pode, professora, disponibilizar esse trabalho, ele está... vou mandar para a senhora, para a Jamie depois. Ele por favor. De um evento, e a gente pode disponibilizar, inclusive, se o pessoal quiser também dar continuidade,
porque eu não sei como que como que a segregação urbana ela é analisada dentro do direito. É uma pista, por exemplo, para outras pesquisas, para TCC. Sem dúvida, sem mesmo. dúvida. É muito importante esse trabalho e eu tenho interesse em ler ele na íntegra. Claro. Parabéns, parabéns, Mariana. Tuíse, por favor, gostaria de complementar, né? A Mariana deixou uma parte para você explanar. Eu acho que a Mari colocou bem, né? Eu acho que uma coisa que também a minha pesquisa de mestrado me trouxe é que esse olhar que corresponde a um sujeito universal, ele é um olhar sempre que obedece uma hierarquia centro-periferia, de cima para baixo, né? Então, que já olha a mulher como um ser inferior ao homem, já olha o pobre como um ser inferior ao rico, já olha o negro como um ser inferior ao branco, já tem esse olhar para a segregação. Quando, na verdade, tu vai conversar com as pessoas segregadas, elas não têm a mesma percepção da segregação, né? As mulheres, por exemplo, que eu trabalho, elas não se veem como segregadas, não têm a mesma percepção da segregação que a gente tem ao olhar para elas. Então, é uma questão bastante delicada trabalhar com o acesso, né, ou a falta dele ao direito à cidade, à cidadania, aos bens e serviços públicos. Agora, no doutorado, eu continuo trabalhando com segregação urbana feminina, né, sob uma perspectiva feminista, urbanismo feminista, porém, eu estou usando o Foucault, biopolítica, o controle do corpus, e tentando investigar como que, apesar deste controle, apesar deste olhar centro-periferia, que coloca essas mulheres nesses segregados, como que elas se veem, como que elas olham da periferia para o centro, de baixo para cima, como que é essa cidade, esse espaço, esses direitos, vistos da perspectiva de baixo para cima, do corpo para a cidade, da menor escala para a escala maior, da habitação do bairro, depois para a cidade, da periferia para o centro, da mulher para o sujeito universal, e não ao contrário, que é como a nossa ciência normalmente é produzida, né? Então, acho que é isso, a segregação, ela tem essas nuances, assim, e o próprio termo segregação acaba sendo um termo que a gente utiliza colocando essas vivências dentro dessa hierarquia, né? Que está no centro, que está fora do centro, que está dentro do padrão, que está fora do padrão, que é produtivo, que não é produtivo, né? Então, é isso que eu estou tentando, dando continuidade a essa pesquisa, né? E a esse assunto que nos é tão caro, né, Mari? Então, e que não termina nunca também, como a Mari disse, sempre fica uma pista, sempre fica uma porta de entrada para uma nova abordagem dentro da mesma temática, né? Falando sobre falta de acesso ao direito à cidade como um todo. Belíssimo trabalho, Mariana e Tuíse, eu estou interessadíssima em ler. Belíssimo trabalho. Muito obrigada. Professora Dieme, te passo então para lá para as suas considerações finais, né? Que trouxe as gurias aí para a gente ouvir de uma maneira tão especial, tão, como eu falei, né? Me senti acolhida, me senti próxima a vocês, me senti numa sala conversando. Adorei. Então, pessoal, eu acho que todo mundo super validou essa noite, né? Porque foi um diálogo construtivo, né? Nos apoiamos, nos enaltecemos outras mulheres, e é para isso que a gente está aqui. Eu agradeço profundamente a professora Karen, né, por me receber nesse projeto, por me dar a oportunidade, então, de trazer as meninas, e eu tinha certeza que a Mariana ia me trazer ainda mais alegria para essa noite, trazendo a Tuíse, que certamente não vai ser o último encontro nosso, vai ser o primeiro de muitos. Eu coaduno desse trabalho, Tuíse, aqui na cidade a gente tem um programa que é de extensão da universidade, a gente é colaboradoras juntos, né? Que é o Projur Mulher e Diversidade. A gente atende mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, então é um projeto lindo.
e que é coordenado pela professora Josiane Petri, que ela está tentando entrar faz tempo, diz ela, e não consegue. E eu quero te dizer assim que certamente vamos trabalhar muito juntas. Eu quero sim pegar os dados da pesquisa de vocês, assim que estiver pronto, a gente vai trazer vocês para cá para trazer essa pesquisa e vamos sim trabalharmos juntas. É para isso que a gente está aqui. Agradeço imensamente a todos que estiveram presentes, a todos que levaram a nossa live adiante e que todos tenham uma boa noite e saibam que sim, estamos todas juntas, somos, né, uma única esfera nesse mundo louco aí, mas que devemos sempre nos apoiar. Obrigada. Muito obrigada, professora Dieme. Então, passo a palavra para a Tuíse e para a Mariana, né, fazerem suas falas de fechamento, né? Eu só agradeço imensamente poder estar com vocês aqui. Foi um prazer enorme ouvi-las. Eu vou primeiro, Tu? Nossa, eu estou muito feliz com a fala de hoje. Queria mais uma vez agradecer o convite da Jamie, minha amiga maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Eu faço minhas as palavras da Jamie, foi um encontro virtual acolhedor, como a professora Karen também disse. Me senti muito contemplada e privilegiada de poder conversar com mulheres incríveis como vocês, e queria me colocar à disposição de todas as pessoas que assistiram a nossa fala hoje. E-mail, Instagram, Facebook, o que vocês precisarem, a gente está aí para ajudar, para trabalhar com novas pesquisas, enfim, né? Muito obrigada mesmo, gente. Boa noite, se cuidem. Beijo. Também quero agradecer, acho que quando a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, né, sobre mulheres, sobre nosso trabalho, sobre as nossas paixões, sempre muito gratificante. Me coloco à disposição, é um prazer sempre, agradecer imensamente. E eu queria lembrar que hoje é o aniversário da Marielle Franco, né, 41 anos, e eu queria trazer uma fala da Marielle que eu acho que também resume todas as nossas falas aqui, mulheres trazendo mulheres, né, enfim, sabendo sobre o trabalho de outras mulheres. Que ela dizia, sou porque somos, né? E eu acho que isso resume a gente está falando aqui, né? Eu sou mais uma, sou porque somos. Porque juntas a gente consegue quebrar paradigmas e mudar as coisas, né? E a gente tem acho que até pela nossa socialização a gente tem esse dom de se apoiar. Agradeço imensamente. Obrigada. Então, eu gostaria de agradecer também a todas as pessoas que estão aqui participando conosco desse momento, né? E são inúmeros comentários aqui no chat de que foi um momento muito especial, né, para todos que estão aqui. Então, só agradecer novamente a professora Jay, a professora Mariana, a professora Tuíse. E que a gente possa fazer novos encontros, né, porque foi um encontro bastante feliz. Um beijo para vocês e a gente se encontra.